Olá, eu sou o vereador Timba. Com imensa alegria, estamos recebendo o terceiro promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e também secretário do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, GAEMA, Núcleo Médio Paranapanema, Dr. Luiz Fernando Rocha, para falar de um tema tão grande e tão grande relevância que é o meio ambiente e suas consequências. Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo e obrigado por aceitar aí o convite. Olá, Timba. Olá, telespectadores da TV Câmara. É uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite. Em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, gostaria de cumprimentar todos os vereadores desta casa. Em seu nome, Timba, externar que o Ministério Público está de portas abertas, independentemente de pessoas, de partido político, e ressaltar aqui o nosso trabalho na comarca, no Estado, do Ministério Público, um trabalho extremamente técnico. E aqui em Assis, como você disse, eu sou o terceiro promotor de justiça da comarca de Assis, sou membro do GAEMA, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Núcleo Médio Paranapanema, e também aí sou secretário aqui do nosso núcleo. E no nosso núcleo do GAEMA, juntamente comigo, nós temos o Dr. Sérgio Campanharo, que exerce as funções também no Núcleo Médio Paranapanema. Doutor, falando no Núcleo Médio de Paranapanema, gostaria que o senhor explanasse para nós como que é essa atuação, como que é o trabalho de vocês, se é só na cidade de Assis, se quantas cidades participam e qual é o grande objetivo do GAEMA na colaboração com o meio ambiente. O Timba, o GAEMA, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele foi criado em 2008. Quando ele foi criado, aqui na nossa região, nós tínhamos uma rede protetiva e não um núcleo do GAEMA. Eu fui secretário dessa rede protetiva, enquanto ainda era promotor de justiça na comarca de Paraguaçu Paulista. Aí, diante do trabalho que nós fizemos junto com os demais promotores da rede, nós conseguimos, em 2010, criar um núcleo médio Paranapanema. Nesse núcleo médio Paranapanema, a sede é em Assis. Nós temos 33 cidades que nós atuamos, desde aqui, por exemplo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Paraguaçu, Maracaí, até Piratininga, próximo a Bauru. Desses 33 municípios, nós temos aproximadamente 12 comarcas que compõem o núcleo. No estado, nós somos em 11 núcleos, 11 núcleos. Além do Médio Paranapanema, nós temos, por exemplo, o Pontal, que é em Presidente Prudente, o Pardo, que é em Ribeirão Preto, entre outros, no estado. Quando, em 2008, o GAEMA foi pensado na criação desse grupo, o que foi pensado e o que foi concretizado? O objetivo é uma atuação regional. E é até importante nós esclarecermos, Timba, que muitas vezes existem situações locais que são atribuição do promotor de justiça do meio ambiente local. A nossa atuação é regional, é pautada com diretrizes. Todo ano, você já esteve conosco nas reuniões anuais, nós chamamos a sociedade, os órgãos ambientais, o poder público, para discutirmos, para fazer uma prestação de contas da nossa atuação naquele ano e para discutirmos as novas metas do ano seguinte. Então, nós traçamos essas metas e depois essas metas são publicadas pelo procurador-geral de cada núcleo. Nós temos metas gerais, por exemplo, a questão que envolve resíduos, coleta seletiva, são metas gerais e também são metas locais. Questão de área de preservação permanente, questão de reserva legal. Então, nós temos essas metas e a nossa atuação é regional, ou seja, envolve situações de degradação regional. Hoje, quantas pessoas colaboram com o GAEMA hoje, técnicos, funcionários, envolve assim, quantas pessoas assim, que o Ministério Público tem envolvendo nesse trabalho? Aqui em Assis, Timba, nós temos, o que eu costumo dizer, um privilégio regional e um privilégio local. Porque o nosso núcleo do GAEMA é o único núcleo que não é, numa sede de uma regional do Ministério Público.
né? Então, isso é muito importante. Foi uma vitória nossa aqui, dos promotores locais da nossa região, porque geralmente todos os núcleos são sediados em regionais do Ministério Público. Como eu disse agora há pouco, por exemplo, Presidente Prudente, Bauru, Bauru não tem, Ribeirão Preto, Registro. Aqui não, aqui nós temos esse privilégio conquistado com o nosso trabalho, com o apoio da sociedade e do poder público. Aqui nós contamos com um assistente técnico do Ministério Público, que faz a parte de vistorias técnicas. Nós temos 2 cargos de analista, 2 de oficiais de promotoria, além dos estagiários e 2 auxiliares e 2 promotores. Nós temos uma equipe boa. Temos também uma viatura, um veículo. Estamos sediados no prédio do Ministério Público aqui de Assis. Doutor, na experiência do senhor, né, que está sempre perto do meio ambiente, hoje, como promotor público, né, terceiro promotor, como que o senhor vê hoje a natureza hoje, que é um privilégio que todos nós temos, nós chegamos aqui, já pegamos ela pronta. Como que o senhor vê hoje a natureza, como que está sendo a evolução dela, aonde o senhor atua? Timba, sinceramente, eu tenho pensado muito sobre isso. E o momento atual que nós vivemos hoje, eu posso dizer para você, diante da minha experiência, dos cargos que eu já ocupei, das funções que eu já ocupei, eu vejo a natureza pedindo socorro. Principalmente diante desse desmantelamento ou tentativa de desmantelamento da nossa legislação, dos nossos órgãos de fiscalização ambiental. Então, é muito importante para nós, Timba, trabalharmos com a consciência ambiental, com a educação ambiental, para que a sociedade, para que as pessoas tenham essa consciência, desde a mais tenra idade, da importância da preservação e da conservação do meio ambiente, acima da economia, acima da política, porque, vejam, inclusive existem estudos atuais aliando a questão aí do coronavírus, do Covid-19, a questões voltadas à degradação ambiental, né? Pandemias nós sempre tivemos no mundo. Nós tivemos lá já a peste justiniana, denominada peste negra, a gripe espanhola em 1918. E vejam, apesar de toda a nossa tecnologia, Timba, nós estamos aí há 100 anos após 1918, né, que foi a gripe espanhola. Os parâmetros que nós estamos utilizando hoje são da gripe espanhola, de 100 anos atrás. Então, vejam, a natureza degradada, a natureza desrespeitada, ela não respeita a tecnologia, não respeita poder, não respeita partido político. Então, nós temos que pensar nisso. E, nesse momento, eu tenho participado de algumas reuniões no Comitê de Crise da Procuradoria-Geral, no Subcomitê do Meio Ambiente, junto com cientistas, com médicos, e nós vemos, né, o risco atual das mudanças climáticas, o risco que nós temos para a fauna, para a flora. Então, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo de muita reflexão, principalmente na nossa atuação em relação à natureza. Agora, dia 5 passado, 5 e 6, ou 4 e 5 de junho, 5 que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós fizemos uma atividade simbólica aqui na nossa região, junto com a Polícia Ambiental e com a APAS, e com a Entrevias, com a CART. Nós fizemos uma soltura de animais na quinta-feira, dia 4, e no dia 5 nós fizemos uma panfletagem e distribuição de mudas em alguns pedágios da região. Isso para quê? Para nós tentarmos novamente, Timba, conscientizar as pessoas. E você precisa de ver, eu estive presente na soltura de animais na quinta-feira e na sexta, no pedágio lá de Florínia, junto com a Polícia Ambiental e com a Entrevias, fazendo essa panfletagem, entregando mudas para aqueles que queriam as mudas, que nós parávamos os veículos, e precisa de ver a receptividade das pessoas, né? Então, isso é muito importante, nós aproveitarmos esse momento e refletirmos sobre a nossa ação. E mais ainda, Timba,
e cobrar do poder público, daqueles que têm o poder de transformação. O senhor citou aí o dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5. Né? O destaque foi a importância da biodiversidade. Sabendo que o Brasil é o maior agregador de espécies vegetais e animais, atingindo 2/3 das espécies de plantas e animais existentes na superfície da Terra. Vem recebendo a preservação adequada? Qual a opinião do senhor? Como eu disse agora há pouco, especialmente no Brasil, nós temos acompanhado pela mídia e também pelos trabalhos que nós estamos envolvidos, que, como eu disse, nós estamos vivendo um ataque ao meio ambiente no Brasil. E isso não é só uma opinião pessoal minha, é uma constatação. Né? A devastação da Amazônia que nós estamos vivendo, né? A falta, muitas vezes, de punição, de uma atuação mais enérgica. E nós vemos, inclusive, aí o desmantelamento do IBAMA, o enfraquecimento da fiscalização, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. Né? Então, aqueles órgãos aí que estão encarregados de controlar, de fiscalizar, que outrora eram muito importantes, hoje nós vemos que, estrategicamente, Timba, estão sendo enfraquecidos. Né? E junto com esse enfraquecimento, a tentativa de enfraquecimento da lei, da norma. E aí que entra a importância do poder legislativo. Né? Naquele sistema que a gente conversava agora há pouco, aqui, antes de iniciar as gravações, no sistema de freios e contrapesos. A importância, porque muitas vezes a maioria das normas de iniciativa do executivo, mas passa pelo legislativo. E aí nós falamos, mas a culpa foi do executivo. Então nós temos que pensar a importância do poder legislativo de controlar isso. De controlar, muitas vezes, a ação desmedida, impensada, e nem muitas vezes impensada, né? É estratégica, a forma de atuação é estratégica. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos e nós não podemos permitir que isso avance no Brasil. Até a gente falava agora há pouco também, o mundo tem visto o Brasil com muito medo. O mundo está assustado com o que nós estamos passando no Brasil, em todas as áreas. Isso é muito preocupante, é muito triste para a nossa sociedade e para a nossa população. Né? Então, nós temos sim que refletir, pensar e agir. E atitude, né? Podemos ficar só no plano do pensamento, da reflexão. E nós, Timba, Ministério Público, Poder Legislativo, nós temos a obrigação constitucional, legal e, acima de tudo, a nossa consciência. Nós não podemos permitir que isso ocorra, né? Que isso aconteça. E prestando atenção na sua fala, voltando à lei, o senhor disse, né? A lei é muito bem elaborada, dá toda a proteção ambiental, só que não é cumprida, como o senhor disse muitas vezes. Né? Senhor Luiz, a Lei 6.938, sancionada em 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, fala no artigo 2º, parágrafo 10º, sobre a educação ambiental em todos os níveis do ensino, capacitando a todos para uma maior fiscalização na defesa do meio ambiente. Na opinião do senhor, isso vem sendo realizado? Eu vejo assim, eu tive na Curica, lá em Londrina, né, uma empresa que recicla o lixo, e a gente vê que é totalmente diferente do que a gente vê por aí. A preocupação que eles têm com resíduo sólido, né, a formação. Hoje o senhor tem uma base, com esse tempo parado aqui, quando os coletores passam nas portas das casas, as crianças, os adolescentes, quando estão nas férias, batem palma, chamam para tomar um café, porque é um trabalho que eles fazem em cima. É um trabalho muito gratificante. Nós tivemos lá com mais 2 ou 3 vereadores da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Então, assim, foi uma coisa assim, muito importante que a gente observou lá, o cuidado que eles têm, mas não somente o cuidado com o resíduo, mas o cuidado também com aqueles que estão junto trabalhando, com as crianças, feito trabalho nas escolas. Então, isso aí é muito importante. A gente fica assustado quando a gente vê como aqui em Assis, onde tinha escola, né,
ela foi totalmente dissipada e montou-se ali a secretaria, perdeu-se esse momento, e eu creio que não é só em Assis, em várias outras cidades também, em muitos outros locais, falta esse achego aí para que se melhore. Nós estamos vendo aí, estou vendo aí os comentários, né, as reportagens, a questão da coleta de lixo em si vai ficar complicado, porque os aterros agora legalizados vão ter dificuldades agora aí em breve. Eu estava vendo aí uma reportagem esses dias aí pela TV. Então a gente fica muito preocupado com essa relação de acabar aí praticamente com esses aterros, mesmo esses aí que são licenciados, porque na realidade o Brasil o que precisa é reciclar. A reciclagem hoje no Brasil ainda está gatinhando ainda. Como que o senhor vê essa situação do lixo, né, do próprio, como é que se diz? Da própria manutenção que é dada. A gente não vê assim, se vê hoje em Assis, para a gente prestando atenção, a gente acompanhando mais de perto, a gente vê assim que perde-se muito dinheiro. Hoje, nós temos a reciclagem em Assis, uma reciclagem tímida, que não sai do lugar praticamente, a vida inteira dessa forma. Só que, por outro lado, vocês vão perdendo aí milhões, porque se enterra. Hoje, aquilo que não é reciclado é enterrado. Vai para o aterro de Quatá. E a gente não vê um trabalho assim, contundente em cima, para melhorar. Isso a gente vê quase que no Brasil todo. Como o senhor vê o problema da reciclagem hoje no Brasil? Timba, primeiro você citou aí a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que, por óbvio, você vê, a lei de 81, a lei foi recepcionada pela nossa Constituição de 88 e é praticamente aí o nosso fundamento principal da nossa política de meio ambiente. E, infelizmente, acho que não se cumpre 15% do que está na lei, inclusive na questão de educação ambiental. Inclusive, nós temos depois uma lei que é o marco regulatório da educação ambiental no Brasil. E, infelizmente, como eu disse, não é cumprida. E é muito importante. Agora, eu queria fazer uma distinção, Timba, que eu acho que é muito importante, entre educação ambiental e consciência ambiental. A educação é o conhecimento adquirido. A consciência é aquilo que a gente forma junto com a personalidade do indivíduo desde a sua tenra idade, né? Isso é muito importante. Como que nós vamos formar isso? Lá na educação infantil, por exemplo, demonstrando, eu já fiz essa experiência, Timba, pessoalmente, por exemplo, você pega a criança ali de 3, 4 anos e pega um chiclete, uma bala, eu vou jogar isso aqui fora, no chão, no lixo, no asfalto. Mas por que você não pode jogar isso? Você não vai simplesmente falar para a criança, eu não posso jogar isso, porque se eu fizer isso, eu vou ser punido pela lei. O que nós temos que fazer? Se você jogar esse chiclete aqui, um passarinho pode vir, comer esse chiclete, e ele vai morrer em razão disso. Se você jogar o lixo na rua, o resíduo na rua, isso vai para as galerias de águas pluviais, vai desembocar no rio, vai matar os peixes, vai degradar a flora. Então, isso é consciência ambiental. Então, nós precisamos trabalhar paralelamente com a consciência ambiental e a educação formal, a educação ambiental, que são duas situações diferentes, mas que andam juntas. A questão dos resíduos que você falou realmente é muito preocupante, tanto que agora, nesse comitê de crise lá do Procurador-Geral, temos várias áreas, subgrupos, de saúde, de educação, da infância. Eu falei que eu estou no meio ambiente, e o nosso trabalho se intensificou nos resíduos, nesse momento agora da pandemia, e especialmente na coleta seletiva. E diante dessa discussão do grupo, que envolve vários promotores do Estado e vários cientistas, estudiosos, nós elaboramos diretrizes. Essas diretrizes, algumas já foram publicadas no diário, estão sendo publicadas gradativamente, para que o Ministério Público do Estado de São Paulo, os promotores, né, de acordo com a sua independência funcional, sigam essas diretrizes. E é muito preocupante, Timba, numa das reuniões que eu estava semana passada, um dos interlocutores, não sei se você tem essa informação, mas você sabe quanto que nós reciclamos no Brasil? 4%. Os países que atingem um nível superior, um nível assim até de excelência, atinge 40% a 50%. Por exemplo, a Alemanha,
Portugal. Portugal tem um sistema muito bom, né? Eu tive a oportunidade de residir lá um período estudando, eu e minha esposa, e até fui visitar lá uma empresa de coleta, de armazenamento de resíduos. É uma experiência muito importante, mas isso nasce com a consciência e com a educação ambiental. Por quê? Desde o momento que você separa o seu resíduo na sua casa, né, que você coloca no portão da sua casa, ou agora nós tivemos interrompido isso em razão da pandemia, né? Então está sendo aquela coleta em massa e não aquela coleta individual. E por que a coleta individual é importante? É justamente para a gente ter aquele contato com o coletor, né? É muito importante isso, e é muito importante, por exemplo, que nós, até faz parte de um planejamento nosso, Timba, que foi interrompido agora por questões óbvias da pandemia, é que peguemos, vamos fazer um projeto envolvendo as escolas públicas e privadas, e vamos fazer visita lá na usina de reciclagem, visita a um aterro, para explicar para essas crianças como que funciona, a importância da separação em casa, né? Quantos por cento, por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa aqui assim, quantos por cento fazem essa separação? Vai ser decepcionante, não é? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, envolver a questão da educação ambiental, envolver a questão da consciência ambiental, e hoje nós vemos, Timba, em questão de política pública, nós temos dois momentos. Primeiro é um diagnóstico. Nós precisamos ter um diagnóstico daquilo que nós queremos fazer. E segundo é primordial, o envolvimento da sociedade. É muito importante que a sociedade entenda o valor daquilo e se engaje naquilo. Em todas as áreas. Se nós não tivermos esse envolvimento da sociedade, não adianta nada eu estar lá, o Ministério Público, o Poder Legislativo, Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o Poder Executivo, não vamos ter resultado. Então é muito importante isso, que a gente tente envolver a sociedade e até a sociedade cobrando do poder público, né? Cobrando do Executivo, cobrando do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. Então ainda nós temos que investir na coleta seletiva. O caminho é esse. E para investir na coleta seletiva, nós temos que investir na consciência e na educação ambiental, né? Agora nós tivemos aí nesse período, nós fizemos uma recomendação para todos os nossos municípios, a rede do GAEMA. Essa recomendação, inclusive, está sendo replicada no estado inteiro, através desse subgrupo aí do subcomitê ambiental, do Gabinete de Crise do Procurador-Geral, naqueles locais em que permanece a coleta seletiva, que seja fornecida todos os instrumentos, os equipamentos necessários para a preservação da saúde do coletor. Então, a gente está trabalhando nesse sentido em relação à coleta seletiva. Nós estamos trabalhando também com questão de resíduos hospitalares. Outra questão muito importante, Timba, é a questão dos resíduos daquelas residências em que há suspeita de Covid ou pessoas em isolamento. E esses resíduos, como é que estão sendo tratados? Para onde estão indo esses resíduos? Então, a gente tem discutido muito isso também e estamos fazendo um trabalho nessa área também. E essa responsabilidade também é do município, organizar. No caso do município, onde tem o doente, tem que se organizar. Claro, né? do município também, do Poder Executivo, com certeza, em relação à coleta seletiva, em relação aos resíduos de saúde. Doutor, o senhor tocou um assunto importante. Esses da saúde, resíduo da saúde, como tem pet shop, tem essas clínicas animais que faz cirurgia e tal. Isso aí também já tem uma coleta específica. Tem uma coleta específica. Hoje, falando na Covid, a gente vê aí, o senhor vê que precisou acontecer tudo isso, o próprio Ministério Público também, forçar os órgãos competentes e responsáveis a utilizar a IPI. Então, o senhor vê há quanto tempo vem esses colaboradores trabalhando aí, correndo risco, né? Então, precisa acontecer um momento desse para chamar a atenção. Em partes, a gente sabe que é uma coisa muito complicada, difícil, mas em partes eu digo assim, que o Brasil jamais vai ser o mesmo com tudo isso que está acontecendo, não só o Brasil, mas diversos países do mundo, porque mexeu com todas as áreas, né? A Covid-19 veio, mexeu com todas as áreas, uma lástima o que está acontecendo, mas também deu um chacoalhão aí para que muitos acordam. E, inclusive, como o senhor disse, né, no início da nossa fala, com relação ao meio ambiente.
né? Tudo acontece, tudo passa pelo meio ambiente. Hoje, a gente pensa que o meio ambiente é o pé de árvore que está lá, né? É o rio que está ali, mas não, o meio ambiente envolve outros segmentos que nós estamos envolvidos dia a dia aí, e que através do mau cuidado nós podemos pagar um preço muito alto, através de doenças e tantas outras coisas, né? Voltando agora para a nossa realidade, qual a maior dificuldade que o GAEMA enfrenta na questão da preservação ambiental no Médio Paranapanema? É, uma das nossas dificuldades, Timba, é o tamanho da nossa área de atuação, né, que é uma área de atuação muito grande, são 33 municípios, mas apesar disso, nós contamos com a colaboração de boa parte desses municípios envolvidos, sempre atendem aí os pedidos do Ministério Público, e nós sempre buscamos aí uma atuação o mais consensual possível. Por quê? Porque enquanto, por exemplo, nós estamos discutindo judicialmente algum fato, algum problema, o meio ambiente está lá, sofrendo com aquilo, né? Então, a nossa dificuldade é esse tamanho do nosso núcleo de atuação, mas nós vamos, na medida do possível, aí contornando essas dificuldades. E muitas vezes também nós encontramos um pouco de resistência e dificuldade no próprio degradador. E por quê? Porque hoje, Timba, em razão dessa demora de atuação do Poder Judiciário, de uma resposta do Poder Judiciário, o que nós vemos? Muitas vezes o degradador, ele já conta com aquela demora do Judiciário. Então ele fala assim, para mim é melhor ficar discutindo isso aí 5, 6 anos do que adotar uma providência agora. Daqui 5, 6 anos eu penso nisso. Isso entra naquela questão que eu falei para você da consciência ambiental. Isso é muito complicado para nós, na nossa atuação. E muitas vezes, infelizmente, nós não temos aquela resposta imediata do Judiciário, né? O Ministério Público vai, corre, mas nós não temos aquela resposta imediata que a gente esperava. Então, enquanto isso, o meio ambiente vai sendo degradado. E eu vou falar para você que na nossa região aqui, em números, até que nós temos uma atuação assim bastante eficaz. Nós temos bastante resultados na nossa atuação. Nós temos aqui um projeto de fauna, né, que a gente desenvolve na região aí já faz uns 4 ou 5 anos, temos um resultado muito importante, temos um resultado importante na área de flora também, e até você estava falando aí, não é só uma árvore, o meio ambiente, e veja, se nós pensarmos na evolução da preocupação do ser humano com o meio ambiente, nós começamos na década de 50 uma preocupação maior, pensando principalmente após Estocolmo, em 1970, com a questão do ar atmosférico, a poluição do ar. Então, a preocupação nossa maior era o ar. Depois nós passamos a nos preocupar com a flora. Até há pouco tempo, todos pensavam que meio ambiente era só cortar árvore, era proteger a árvore. Depois nós nos preocupamos um pouco mais com a fauna, que ainda estamos bem lento, e ultimamente, antes da fauna com a água, depois a fauna, e agora nós estamos com uma outra preocupação, Timba, que é bem recente, que é o solo. Que ainda muitos não se preocupam com isso, mas é o solo. E vejam, a árvore vem de onde? Do solo. O rio, os cursos d'água dependem do quê? Do solo. Então, essa é uma outra questão que nós estamos voltando as nossas preocupações para o solo. Isso é muito importante, né? Por isso que tem que ter o conhecimento, buscarmos aí as informações, para a gente poder conservar aí tudo aquilo que a gente tem aí na natureza. Quantos núcleos tem no estado de São Paulo? Nós temos 11 núcleos, e agora, semana passada mesmo, nós tivemos uma reunião com o procurador-geral, e nessa reunião aí ele assumiu agora recentemente, em abril, né? E ele colocou para o GAEMA e os 11 núcleos promotores que integram o núcleo, o projeto dele de reestruturação dos núcleos do GAEMA e de criação de novos núcleos aí para que abranja o estado todo. Porque nós temos essa dificuldade também, né, Timba? Por exemplo, aqui em Assis nós temos o núcleo do GAEMA e a nossa atuação vai até Ixaporã. De Ixaporã para lá, nós não temos núcleo do GAEMA.
Então, muitas vezes, a sociedade até não entende muito bem como é que funciona isso. Então, é muito importante, eu estive até conversando com o Procurador-Geral sobre isso, e saindo desse momento agora que a gente vive, que é muito difícil, o Procurador-Geral vai fazer um planejamento para que a gente atinja todo o Estado com núcleos do GAEMA. Isso é importante. Doutor, a CETESB também tem um trabalho muito importante. É um órgão responsável pelo controle e fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de sujeira. A CETESB, tem um papel fundamental de preservar e recuperar a qualidade ambiental das águas, do ar e do nosso amado solo, como o senhor disse. O senhor tem observado uma fraqueza da CETESB nesse papel de fiscalização? Timba, Não, só para me complementar, eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, porque como presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento daqui da casa, a gente tem uma certa dificuldade, certo? Parece assim, no meu entender, até uma pergunta que eu estou fazendo para o senhor, assim, meia forte, mas no meu entender, não sei se é por falta de elementos, por falta de pessoas, mas as atitudes, às vezes, até atrapalham o trabalho. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, senhor, ver se o senhor sente o mesmo, o senhor que está mais ligado, o senhor que está mais andando, a CETESB, ela tem colaborado ou ela tem, às vezes até atrapalhado o trabalho? eu sinceramente falo para você que, em relação ao Ministério Público, nós não temos nenhum problema com a CETESB. Né? É um órgão de execução assim muito importante para nós, licenciador, assim como a Polícia Ambiental. Nós temos muita proximidade com a CETESB, com a Polícia Ambiental. E para nós não temos nenhuma dificuldade. Eles atendem prontamente todos os pedidos do Ministério Público. O que muitas vezes pode acontecer, Timba, que eles têm lá os procedimentos deles, alguns entendimentos que são divergentes do nosso. Né? Em situações recentes, por exemplo, nós entramos com ação, inclusive contra a CETESB. Né? Então, mas em relação a determinado entendimento, não porque deixou de atuar em razão do Ministério Público, que nós pedimos. Mas é que eles tinham um entendimento, nós não concordamos com aquele entendimento, ajuizamos a ação e conseguimos uma liminar, inclusive, contra a CETESB. Mas nós não temos nenhum problema com a CETESB, Timba. Até a pergunta foi nesse sentido mesmo aí, dos entendimentos que eles têm, que para mim não, como presidente aqui, a gente tem uma certa dificuldade de entender o entendimento que eles têm, né? Mas, como se diz, temos que trabalhar junto, temos que tocar o barco, né? Porque só tem um a perder nessa história toda aí, que é o meio ambiente. Isso nós não podemos deixar de acontecer. Doutor, eu quero voltar a um assunto nosso agora aqui, específico, e é com relação à água da porca. Né? Eu acompanho ali, aquele ali para mim, a menina dos olhos de Assis é aquela nascente da água da porca, que nós sabemos que ela é o sustentáculo da água do Servinho ali, é uma nascente muito forte. Na realidade, no passado ali, essa nascente era de onde é a rodoviária hoje, né? Sabemos que ela enfrenta um grande problema ali, essa água, é água pluvial que atende ali, uma parte de água que sai do cemitério. Então, assim, é muito complicada a situação ali. E ali, desde que entrei como vereador e sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, a gente tem observado ali, tem lutado por aquilo ali. Uma luta árdua. Por quê? Porque hoje uma nascente daquela, como eu digo, se fosse num país estrangeiro e que falta água, até o exército estava ali para preservar aquilo ali. É de tanto importante que é aquela natureza ali. E de quando eu entrei aqui, a gente tem observado que há um certo desleixo por aquilo ali. E eu estudei muito, busquei muito sobre aquilo ali, e tinha na minha ótica que aquilo ali era uma área de APP. Né? E sempre lutei por isso, para conservação como área de APP. Quando eu vi ali o maquinário ali dentro, né, a destruição daquelas árvores adultas, aquilo ali foi para mim um susto muito grande, fiquei muito preocupado, né, fiz as denúncias certo, né, porque, como o senhor disse, nós como legislativo, nós não podemos concordar com tudo aquilo que o executivo faz, nós temos que questionar. Então, primeiramente, questionei o executivo, no primeiro momento não me respondeu, e o segundo momento disse que aquilo lá tinha autorização da CETESB e que podia fazer o que queria ali dentro. Então, me assustou muito. Depois fiquei contente quando eu vi a paralisação feita pela Justiça do Ministério Público, né? Tudo o que aconteceu. Por quê? Porque, como nós dissemos no começo da conversa, no meio, estamos falando agora, se nós não cuidarmos do meio ambiente, do solo, como o senhor falou agora, que hoje tá as atenções voltadas também para o solo, se não cuidarmos das nossas nascentes, que é uma riqueza hoje natural, que temos aí de graça,
Nós estamos vendo lá essa semana, eu estive lá fazendo a vistoria, tudo aberto, estou pedindo agora, através de ofício, para o prefeito fazer o cercamento daquilo lá e, acima de tudo, fazer um cercamento específico na nascente e isolar aquela nascente, porque ela é muito importante. Como que o senhor vê hoje, o que está dentro aqui, né, a situação da água da porta? Naquele local ali, Timba, nós temos 3 ações. Nós temos uma ação que envolve a nascente. Essa ação, salvo engano, está em fase de execução de sentença. E nós estamos, se não me engano, o juiz determinou que a prefeitura mandasse um relatório sobre a nascente. Tá? Então, nós temos uma ação civil em relação à nascente específica. Nós temos uma ação civil em relação, até não me lembro se foi uma representação sua, acho que não foi. Não é uma ação já que nós envolvemos todas as nascentes urbanas aqui de Assis. Nós temos uma outra ação que envolve aquela mortandade de peixes que teve no local, quando a comporta lá foi aberta, né? Nós temos uma ação civil também relacionada a isso, que não me lembro que fase que está, mas nós temos essa ação, e acho que está na fase pericial. E temos uma outra ação em relação à criação daquele parque, ali no local, né? Essa ação, nós temos uma liminar, que foi concedida um pouco antes aí, acho que 18, 19 de março, mais ou menos, em que houve a determinação de suspensão de todas as obras. E aí, só para um esclarecimento aí, que eu percebi que talvez nessa situação você não tenha aceitado muito a conduta da CETESB, não é isso? Pelo que eu entendi, nesse caso. Aí, o que aconteceu? Realmente, a prefeitura tem as licenças da CETESB lá no local. Só que nós entendemos, o que também foi acolhido pelo Poder Judiciário, que uma das licenças concedidas ali foi contrária a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não poderia ter sido concedida aquela licença. Como que nós fazemos, Timba? Como que para a população, de uma forma geral, entender como que funciona isso? Nós tivemos a notícia lá do parque, não lembro se foi uma representação aqui da Câmara, chegou essa notícia lá para nós. Nós instauramos um inquérito civil. O que é um inquérito civil? É similar a um inquérito policial. Só que o inquérito civil, ele é presidido pelo promotor de justiça e é um instrumento de investigação. E naquele inquérito civil, nós investigamos para, ao final, ou arquivamos, ou propomos ação civil pública, fazemos um TAC. Então, nós instauramos o inquérito civil, pedimos informação para a CETESB, e a CETESB falou que tinha concedido uma licença. E a prefeitura também falou, mas eu tenho a licença. E aí nós questionamos a CETESB, mas essa licença, do nosso ponto de vista, do Ministério Público, contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na mesma matéria. E a Lei 12.651. E a CETESB falou que não, que entendia daquela forma. Então, isso obrigou com que o Ministério Público ajuizasse essa ação civil contra a Prefeitura e contra a CETESB, por questão de entendimento, como eu falei agora há pouco. Aí nós conseguimos uma liminar, aqui do Poder Judiciário local, que mandou suspender a licença, e nessa ação nós pedimos a suspensão de todas as obras no local. E o Judiciário acolheu o pedido do Ministério Público, suspendeu a licença e suspendeu as obras. A Prefeitura recorreu, numa decisão monocrática do desembargador, ele negou provimento ao pedido da Prefeitura e manteve a liminar. Então, por isso que está tudo parado lá no local. Então, como está a situação atual? E veja, Timba, é muito importante nós esclarecermos. O Ministério Público, no aspecto aí da atuação ambiental, na atuação dos interesses difusos, não é contra o progresso, não é contra obras, pelo contrário. Nós queremos, e eu sou de Assis, sou assisense, nós queremos o progresso, a evolução da nossa cidade, da nossa região, desde que respeitados os parâmetros legais, normativos, que levam à proteção do meio ambiente, não é? Então, em razão disso, houve a suspensão de todas as obras, que já estão suspensas. Depois que a Prefeitura foi até o Tribunal de Justiça, não obteve êxito no seu recurso, monocraticamente, ainda a Câmara vai julgar, não julgou totalmente o recurso. Aí nós fomos procurados pelo Departamento Jurídico da Prefeitura e pela Secretaria do Meio Ambiente Municipal,
na tentativa de fazer um acordo em relação àquele local. Eles apresentaram, salvo engano, a semana passada, uma proposta de acordo, e o nosso assistente técnico do Ministério Público está analisando a proposta de acordo, né? O que eu falei para você? Para nós é importante, se nós chegarmos a um acordo, a uma solução consensual. É muito melhor para nós do que ficar o local do jeito que está lá, não é? Então, nós estamos analisando ainda a possível proposta de acordo ou não. E vejam, aquela área tão importante, como você falou, Timba, não só a nascente, como um todo, que nós temos 3 ações lá no local, não é? Então, até falei para o departamento jurídico, quando me procurou, falei, a gente poderia ter evitado tudo isso, né? E o Ministério Público, você sabe disso, nós sempre estamos de portas abertas para todos, para a sociedade em geral, para o poder público. Quem nos procura, nosso objetivo é resolver. E até eu falo sempre isso, a atuação do Ministério Público na área de difusos, ela é resolutiva, não é meramente formal. Nós temos que tentar resolver o problema. Muitas vezes nós não alcançamos a solução que nós pretendemos, né? Porque nós não temos aquela resposta que a gente pretende. Mas nós vamos lutar, nós vamos atrás. E até agora está sendo analisado essa proposta de acordo, e vamos ver se a gente chega ou não no acordo dentro dos parâmetros, porque mesmo no acordo, o promotor de justiça ele tem que se ater aos parâmetros legais. Então, o acordo ele vai respeitar os nossos pedidos na ação civil pública, né? Se tiver esse acordo. Então, a gente está analisando essa proposta aí e, sinceramente, eu espero que cheguemos a um acordo, porque ninguém ganha com ação civil, Timba. O município não ganha, o executivo não ganha, a sociedade não ganha, né? O meio ambiente não ganha, enquanto isso está tudo parado lá, né? Mas no nosso ver, né, doutor, é melhor parar uma obra, acertar ela para não causar problema futuro, do que fazer, porque o senhor vê, é gasto para todo lado, além dos gastos, tem depois as consequências ambientais. Então, eu penso assim, hoje, como o senhor falou também aí, da educação ambiental, né, que precisa aí, a sociedade está junto, está organizando junto, porque é outra coisa, porque ela vai lutar por aquilo que é dela. Eu vejo assim também que o próprio Poder Executivo, para uma obra dessa aí, no local de APP, tinha que buscar o Ministério Público, o CETESB, sentar, reunir, o que nós podemos fazer lá. O dia que acontecer isso, acaba tudo isso. O que falta hoje não é eu vou fazer, é eu que mando. Não. A gente está vendo aí as consequências que estão acontecendo. E hoje nós estamos no século XXI, com pandemia, com tantas outras coisas que mexem hoje com dinheiro público, né? Nós estamos vendo aí o que está passando pelo Brasil. Então, tudo que é organizado, eu digo assim, que um prefeito hoje, Poder Executivo, é como uma dona de casa. Tem que fazer a lição certinho, fazer a comparação do que tem, do que não tem, procurar o mínimo, errar menos, porque se ele errar, é uma população inteira que paga o preço. Então, eu vejo assim, como legislativo, tem buscado muito, tem estudado muito, vários eventos que eu tenho feito, inclusive em Campos do Jordão, né, que ali a tendência política é discutida todo ano, já vi o senhor várias vezes lá também, palestrando também lá sobre o meio ambiente, isso é importante, e é o que eu digo, se nós hoje não buscarmos o conhecimento também, para poder fazer o legislativo andar, o executivo também buscar o conhecimento, se dá em tudo isso aí que nós estamos vendo, né? Estamos vendo em todas as cidades quase aí do estado, quantos problemas aí com o dinheiro do Covid, da Covid, né? Por quê? Porque as pessoas se perdem. Você viu aquele monte de dinheiro, não tem uma equipe muitas vezes para ajudar a administrar, não tem as pessoas competentes às vezes para ajudar a administrar, e acontece o que nós estamos vendo. Então, o que nos deixa feliz e alegre é saber que tem outros órgãos também que podem ajudar, como tem a CETESB mesmo, tem lá o GAEMA, que nós, como legislativo também, muitas vezes nós não temos aí uma equipe técnica aqui dentro para poder fazer isso para nós, para poder nos ajudar, não parar, buscar dentro da legislação certinho. Mas tem muitos funcionários, mas os funcionários trabalham internamente, eles não podem sair da porta para fora para poder fazer o acontecer para o vereador. Então, não temos uma assessoria adequada. Quem é que nos assessora hoje? Tribunal de Contas, né, Tribunal de Justiça, Ministério Público, que nos dá esse amparo também para paralisar muitas coisas que vêm aí que poderá causar transtorno futuramente para a população, né? E quando a população participa, doutor, a gente vê assim uma grande força muito grande. Por quê? Vamos supor que prosseguisse o trabalho da água da porca. E lá no futuro desse um problema sério para a sociedade. O que eles iam falar? Mas a Câmara não viu isso aí? O Ministério Público não viu? Então, é melhor acontecer antes, fazer dentro da regra, tendo segurança para poder aí trazer uma certa tranquilidade para a população. Como vereador, eu busco esse objetivo.
Muitas vezes a gente não é reconhecido, porque, senhor, que nem a água da porca, o Timba paralisou a água da porca lá, ele que fez a denúncia, ele parou tudo. Não. Acima do Timba tem um poder legislativo, é apenas um instrumento, que, se o senhor acatou uma denúncia, foi lá, conseguiu paralisar aquilo lá, por quê? Falou, olha, dessa forma está errado, precisa melhorar, vamos ver o que vai acontecer para poder fazer o bem comum, tanto para a população, tanto para o meio ambiente. Então, é assim que funciona. Eu creio que o Brasil agora vai tomar um novo rumo, por tudo que está acontecendo. A população está participando mais ativamente, isso é muito importante. Eu vejo pelo Legislativo de Assis, várias ligações eu recebo por dia, questionando muitas coisas que estão acontecendo, né? E muitas vezes não tem um respaldo, não tem uma resposta, não tem uma transparência, e vem tudo no Legislativo, e essa é a realidade, né? Então, eu quero, de antemão, agradecer o senhor, né, por tudo que o senhor tem feito, a gente tem participado das reuniões que o senhor faz. Nenhum prefeito hoje pode falar que o GAEMA muitas vezes só multa. Por quê? Como o Tribunal de Contas, vocês também têm uma equipe de informação, de orientação, que reúne periodicamente, quase todos os anos, chama todas aí as tendências políticas, né, para discutir, todos os prefeitos, câmaras. Então, é muito importante esse trabalho que o senhor faz também. Então, por quê? Aqueles que acompanham erram menos. Como eu digo, o Ministério Público, principalmente o GAEMA, ele não só vai lá fiscalizar e multar, ele tem todo um aparato para também estar prevendo essas situações. Agora, aqueles que caem, por quê? Porque não buscam conhecimento, não querem participar. Eu vejo as participações, são mínimas, né? Na atuação das cidades, é muito poucas pessoas que participam. Participam, mas aqueles que está enraigado mesmo, que quer ver a coisa mesmo, tudo bem. Mas, assim, se perde muito quando não participa. Então, eu quero agradecer ao senhor, né, pela a vinda aqui, para dar esses esclarecimentos, no mês do meio ambiente, né, dia 5, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, muito importante a fala do senhor. E quem é o doutor Luiz Fernando Rocha? Quem é? Por onde o senhor já passou? Nasceu em Assis, é fruto de Assis. Qual foi o primeiro trabalho do senhor? Por onde o senhor passou? O que o senhor fez? Quem é o Luiz Fernando Rocha? Obrigado, Timba. Antes de falar quem é Luiz Fernando Rocha, eu queria só fazer até dar mais uma sugestão, Timba. Você que é bem dedicado aí, que se dedica muito a essas questões públicas, digamos assim. Eu tenho sido muito procurado por empresas, muitas vezes. As empresas, elas estão muito preocupadas com a regularização ambiental, principalmente em empresas exportadoras, porque muitos países importadores, eles exigem o selo verde, exigem na sua importação que aquela empresa respeite as normas ambientais. Algumas empresas vão no Ministério Público, no GAEMA, pegar certidões que não têm inquérito civil instaurado, que não têm ação civil pública, para você ver a importância disso. E o que eu tenho estudado bastante também, conversado com essas empresas e com outras pessoas, é uma outra questão que eu acho que tem que vir para o poder público, que é a questão da compliance ambiental. Ou seja, é a conformidade, é a regularização ambiental. Uma coisa, Timba, que está muito clara, inclusive, na Lei 12.305, que é a Lei de Resíduos, é a gestão, e a outra o gerenciamento. Então, a gestão, nós temos que ter um planejamento, né? Igual você falou, mas paralisar, é melhor paralisar do que continuar. Mas era melhor ainda se a gente nem tivesse paralisado. Se a gente já tivesse uma regularização ambiental, que tivesse iniciado de acordo, em conformidade, como diz o compliance, em conformidade com as normas ambientais. Então, o poder público, ele tem que também trazer algumas ideias, algumas questões voltadas na iniciativa privada e trazer para o poder público, né? Então, vamos fazer, vou assumir, eu vou fazer uma obra aqui, vamos fazer a gestão ambiental acima de tudo. E no Brasil nós não estamos acostumados com isso, né? Sempre no meio ambiente é por último. Então, nós estamos vendo hoje a importância não só fática disso, da conservação, da preservação, mas a questão normativa, né? E até nós temos alguns, Timba, ainda querem passar por cima disso, ainda acham, não, eu vou lá e faço, tal, alguns administradores públicos, só que tem uma coisa, a jurisprudência está mudando e cada vez mais nós temos tentado, em algumas situações já temos conseguido, responsabilizar pessoalmente o administrador. Nós já temos jurisprudência nesse sentido e temos tentado. Por quê?
Porque é muito fácil eu ir lá, adotar determinada medida e falar, isso aqui quem vai pagar a multa depois é a prefeitura. Se eu perder, é o município. E aí até entra um discurso inverso. Aí entra uma outra, um discurso até, do meu ponto de vista, odioso. Ah, mas quem vai pagar é a sociedade. Porque você vai tirar esse dinheiro do município. Né? Então, ele se sente, muitas vezes, alguns administradores, numa situação mais confortável. Porque não é ele que vai ser, muitas vezes, responsabilizado pessoalmente. Mas isso está mudando, e nós temos cada vez mais buscado, e já temos jurisprudência nesse sentido, de responsabilizar pessoalmente o administrador. Quando nós conseguimos consolidar isso, Timba, isso vai mudar. Você pode ter certeza. E nós estamos no caminho e logo vamos conseguir isso. Vai mudar. É óbvio que algumas situações, igual essa questão do parque lá mesmo, eles tinham, a prefeitura tinha licença. Você não pode falar, mas agiu de má fé? Não agiu de má fé. Né? Entendeu que estava fazendo alguma coisa certa. Né? Mas aí conseguimos, aí, como você falou, paralisar. Nosso objetivo era ter regularizado antes, né? Não era paralisar, era que continuasse. Quem sabe agora, no final do ano, estava tudo pronto. Mas foi necessário, está lá. E se nós não conseguirmos o acordo, a ação vai continuar. Né? E agora, Luiz Fernando, nasci aqui em Assis, né? A minha família toda é daqui de Assis. O meu primeiro trabalho formal, fui contínuo aí no Banco Real, no antigo Banco Real, aqui em Assis. Depois fui escriturário, aí eu fui para a aeronáutica, na escola de manutenção de aeronaves. Vi que não tinha muito jeito para aquilo, passei lá no concurso, depois vi que não tinha muito jeito para aquilo. Voltei, fiquei um período lá na aeronáutica, voltei para Assis, aí passei num concurso de investigador de polícia, fui investigador de polícia aqui em Florina, em Maracaí, e aqui na seccional de Assis. Depois ingressei no Ministério Público, ainda estou engatinhando, ainda pretendo aprender muito, e quem sabe ainda contribuir muito com a sociedade. Esse ano agora eu faço 23 anos de carreira, mas cada dia é um aprendizado diferente. Né? A gente vai lutando e buscando esse aprendizado. E aí no Ministério Público eu fui promotor de justiça titular em Cândido Mota, fiquei um bom período em Paraguaçu, e estou aqui em Assis desde 2010. Quando eu vim para cá, eu criei o GAEMA, né, um núcleo médio Paranapanema aqui em Assis, com sede em Assis. Foi uma vitória muito grande para nós aqui da sociedade. E aí, nesse período, eu vim para cá em 2010 como titular da 3ª Promotoria de Justiça, e fiquei pouco tempo, 2 ou 3 meses, acho. Depois eu já fui para o GAEMA, o núcleo que eu tinha criado. Depois eu fui para um projeto especial da Procuradoria-Geral, que eu andava aí pelo Estado junto com mais 3 promotores, éramos designados na questão ambiental e urbanística. Fiquei quase 2 anos, aí voltei para o meu cargo de novo, fiquei mais uns 2 ou 3 meses, aí fui convidado pelo Procurador-Geral, na época, em 2012, para ir para a assessoria do Procurador-Geral, aí eu fui assessor do Centro de Apoio e fui secretário executivo estadual do GAEMA. E nós temos um secretário também de todos os núcleos do GAEMA. Aí eu exerci essa função aí até 2015, e aí também fui coordenador do Centro de Apoio, de assessor, depois eu passei a ser coordenador. Eu era coordenador do Centro de Apoio e também era secretário executivo do GAEMA. Mas importante, viu, Timba? Eu nunca deixei a minha atuação aqui. Foi um período complicado para a família, pessoalmente, porque eu ficava 2 ou 3 dias aqui, 2, 3 dias em São Paulo, na minha função do GAEMA. Eu achava muito importante, uma experiência muito importante, porque ao mesmo tempo que eu estava lá na Procuradoria-Geral, ajudando, contribuindo em fazer a política pública do Ministério Público institucional na área de meio ambiente e urbanismo do Estado todo, eu estava aqui sentindo o que o promotor da ponta sente, como que funcionava aquilo. E eu levava essa experiência para lá. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E aí, em 2015, também eu fui convidado pela então secretária do Meio Ambiente, que hoje é a presidente da CETESB, a doutora Patrícia Iglesias, e fui para diretoria executiva da Fundação Florestal. Me afastei do Ministério Público em junho ou julho de 2015, e a convite dela, que era minha professora do pós-doutorado na USP também, e até falei para ela, mas eu sou promotora, é um negócio complicado, né? Ela falou, não, é extremamente técnico, eu não tenho vínculo político nenhum, às vezes as pessoas, mas foi para lá porque tinha algum, não tenho e nunca tive vínculo político, nada.
fui fazer um trabalho técnico a pedido da minha professora, e aí fui para lá, fiquei até março, acho que de 2016, ou abril, quando teve aquele julgamento daquela ação do ministro da Justiça, que era procurador na Bahia, e era até foi uma surpresa para todos nós, que era uma ação específica contra ele, que ele não podia ter se afastado, porque na Bahia não tem essa lei estadual que permite isso. E aí o Supremo entendeu que não pode, quem entrou após 88, no Ministério Público, não pode se afastar para funções no Executivo, e ampliou essa decisão a todos. E aí a gente tinha um prazo aí para voltar, mas imediatamente eu já pedi para sair, voltar, porque eu também já estava naquela, ou eu ia de vez para São Paulo, ou eu voltava. E eu sempre, meu cargo foi aqui, né? Sempre fui titular aqui, e até por essa conveniência, falar, qualquer coisa, a família está aqui e tal, eu volto. Aí voltei para cá em 2016, voltei para o meu cargo na promotoria, logo foi aberta a legitimação no GAEMA, eu voltei para o GAEMA junto com o Dr. Sérgio. E estamos lá aí desde 2016. Mas é muito gratificante atuar aqui em Assis, atuar na região, poder contribuir para isso, né? E eu gostaria até de dizer para todos, mais uma vez, assim como para o Poder Legislativo, para amenizar aqui a sua atuação como agente fiscalizador ali, né, muitas informações que levam para o Ministério Público, muitas denúncias, muitas notícias, nós estamos abertos a todos, todos. E assim como você, Timba, nós também recebemos muita informação, muita denúncia, e todas as denúncias que chegam do Ministério Público, nós instauramos um inquérito civil ou peças de informação, investigamos, né? Aí o promotor vai analisar. Então, é o que eu falei agora há pouco do inquérito civil. Nós temos nosso assistente técnico na promotoria, no GAEMA, que vai lá, faz a análise técnica, fala para nós do ponto de vista técnico, o que está certo, no ponto de vista dele, o que está errado. E outra, chamamos as partes, tentamos um acordo. Se nós não conseguimos, nós ajuizamos a ação civil pública. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pela aceitação do convite. Levo o nosso abraço também ao doutor Sérgio. Nós admiramos muito também o trabalho de vocês dois no GAEMA. Tem, sim, dando um respaldo muito grande para o meio ambiente e também para todas as populações dessas cidades que o senhor atua, que isso é muito importante. Muito obrigado por aceitar o convite e as suas considerações finais, para nós terminarmos esse momento. Timba, eu que agradeço mais uma vez, e como eu disse, nós estamos lá no GAEMA ou na minha promotoria. Na minha promotoria, eu sou promotor do crime, júri e violência doméstica. É algo muito triste que está acontecendo durante essa pandemia. Nós temos um aumento muito grande, agora eu vindo para cá, já recebi aqui no meu celular 3 pedidos de protetiva, né? Estamos num momento muito difícil também, aumentou assim, mais que 100% as protetivas aqui na nossa comarca, está muito, muito grave, né? Alarmante o que está acontecendo. E eu queria agradecer muito essa oportunidade, estamos à disposição do Poder Legislativo, de Assis, do Poder Executivo, de toda a sociedade, qualquer informação sobre as ações, inquéritos civis ou denúncias, né? Nesse momento agora não estamos recebendo presencialmente, mas tem lá o e-mail da promotoria para fazer denúncia, os nossos e-mails pessoais, só entrar na página do Ministério Público. E eu queria, para finalizar, Timba, você falou alguma coisa muito importante ali, né? Esse momento de transformação que nós estamos passando. No dia, numa das reuniões aí com o gabinete de crise do Procurador-Geral, eu fiquei refletindo e é algo muito importante, Timba. Nós não podemos deixar que esse momento passe sem que nada aconteça, né? Porque nós não podemos, seja pessoalmente, profissionalmente, isso nós não podemos ficar indiferentes, né? Então, quando nós tivermos o que todos estão falando aí do novo normal, como que vai ser esse novo normal para nós como pessoa, na nossa família, nas nossas casas, com os nossos familiares, nas nossas profissões, nas nossas instituições? Nós não podemos deixar que isso seja uma indiferença. Então, eu quero que pensem muito sobre isso, né? Porque se nós passarmos por isso e daqui a um ano falar, não, isso aí não aconteceu nada, não foi nada, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para, junto com essa transformação, exercermos o nosso papel transformador, né? E a nossa responsabilidade, Timba, a
sua, a minha, os membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, é muito grande. É muito grande, né? Então, um abraço, Timba, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Eu tinha um avô, ele é meu tio. Ele tinha a idade muito avançada. Lá atrás, muito lá atrás, ele dizia assim: o Brasil, para acertar, é só uma guerra ou começar de novo. Então, agora nós estamos vivendo esse momento. Um momento de guerra, as consequências. Então, como o senhor disse, se nós não fizermos uma reflexão agora e começarmos a olhar para um futuro, para um horizonte, nada adiantou do que nós estamos passando. O que nós estamos perdendo, como o senhor disse, não é número, tantos mil, são vidas, são nome, são pessoas. Então, é um momento da reflexão, é o momento de mudarmos o nosso rumo, olhar mais para nós, para o próximo e para o ambiente que vivemos. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Nós falamos com o Dr. Luiz Fernando Rocha, que é o terceiro promotor de justiça, e também secretário do GAEMA, que falou para nós um tema muito importante, que é o meio ambiente e as suas consequências. Até a próxima.